trazer essa palavra. Ok, a missionária Edmeia Williams, assim como ela é conhecida por todos nós, dedicado a sua vida à edificação da Igreja de Cristo e a cuidar de vida, especialmente na obra da Casa de Maria e Marta, lá no Morro Dona Marta, onde inúmeras crianças têm sido atendidas durante esses anos, com todo o carinho, com todo o amor, e levando-as a alcançar o inimaginável para elas, guardando-as e protegendo-as. Eu, particularmente, vejo a missionária Edmeia Williams como uma, se não a mais importante pregadora feminina em língua portuguesa em nossa nação. Então, para nós é uma bênção podermos ter que tem sede, fome do Senhor e tem, por isso, ouvido do Senhor. Tal qual, deixe-me compará-la a Débora, e por ser Débora, a ser uma abelha, ela pega todas as coisas, sorve até o que é mais amargo, pois nos dá mel. A capacidade de transformar a amargura em doçura é uma das grandes características do ministério da missionária Edmeia Williams. E por isso eu tenho certeza que ela será de grande bênção para todos nós aqui. Bem, gostaria de orar e passar a palavra, então, à pastora Edmeia. Isso que o pastor Luiz falou agora foi tremendo, porque essa palavra transformar amargura em doçura, o testemunho da pastora Edmeia, ele é sobrenatural, ele é algo assim impactante. Eu gostaria um dia de a gente poder ouvir, eu já ouvi, ele é impactante, ele é, como dizem os irmãos pentecostais, ele é forte demais. E como foi gerado esse trabalho lá no Morro, como com esse projeto, essa obra, Maria, Marta, foi gerado, de que forma foi, não é fácil, foi muito difícil, mas a construção desse chamado e como Deus trouxe é algo espetacular, algo assim tremendo, que edifica, que dá traz muita luz sobre muitos aspectos hoje, principalmente hoje, nessa situação que nós estamos atravessando. Acho que seria de grande edificação, testemunho do chamado, do despertamento, que houve essa transição quando se percebe a cidade, quando se nota a cidade, quando se vê, quando se olha para a cidade e se percebe aquilo que antes não se percebia. Isso é extremamente importante. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, te damos graças, ó Deus, por essa tarde, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, ó Deus, e convidar, ó Deus, a participação, Senhor, da tua serva, da tua filha, Pai, que prontamente, Senhor, nos atendeu a estar e a poder compartilhar a tua palavra e as experiências que o Senhor tem derramado sobre a vida da tua filha, Pai, que tem nos edificado desde o momento, Senhor, lá atrás, de anos atrás, ó Deus, e todo esse tempo, Senhor, ó Deus, como ela tem sido um instrumento teu, Senhor. Nós pedimos saúde, nós pedimos que ela seja guardada, protegida, Senhor, abençoada, Senhor, que tenha longevidade, Senhor, para que possa realizar todo o projeto que o Senhor tem para realizar através da vida da tua filha, Pai. Senhor, que cada um dos teus filhos que hoje ingressarem aqui nessa sala possam receber, ó Deus, esta palavra que será compartilhada e que traga edificação, que traga despertamento, que traga, Senhor, ó Deus, a construção de algo novo diante dessa realidade que temos que enfrentar, que está diante de nós. Que a tua mão esteja conosco, agindo, Senhor, quem há de impedir. Em nome do Senhor Jesus, e todo aquele que crê, diga amém e amém, Senhor. Amém. Pastor Edmeia. Graça e paz, queridos pastores e todos aqueles que estão neste momento juntos com Jesus Cristo. Nós
eu gostaria de convidar meus irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus, capítulo 8. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 22. Mateus 8, de 18 a 22, onde está escrito assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém. Ainda no tempo em que Jesus estava visivelmente no seu ministério aqui na terra, o povo de Israel costumava honrar os mais velhos da família, não é? E por isso os filhos teriam que enterrar, estar presentes para o funeral dos seus pais. Aqui, nesse trecho que nós lemos em Mateus 8, nós vemos Jesus no meio de um grupo de possíveis discípulos e cada um teria que balancear o custo de seguir Jesus, o custo do discipulado. Então, quando Jesus ordenou que passassem para outra margem, significa que teria mais espaço para eles, um escriba abriu a boca e diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse está dizendo para Jesus que está pronto. Mas aí nós vamos ver que Jesus diz para ele: olha, pensa bem, as coisas não vão ser fáceis assim, porque as raposas, até raposas têm os seus covis, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus Cristo estava fazendo uma propaganda contra as leis do marketing. Estava botando as dificuldades na frente. Então se levanta outro e diz assim: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus Cristo simplesmente diz para ele: olha, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Quantas vezes pessoas pensam que Jesus estava sendo insensível e até mesmo indelicado? Quando examinamos mais de perto, nós vemos que a coisa não é bem assim. Muitas vezes, quando Deus nos dá o chamado, nós procuramos imediatamente uma desculpa bem plausível para postergar a nossa verdadeira intenção. Quando você vê esse possível discípulo aqui dizer: deixa-me sepultar meu pai. Que sujeito interessante. Ele não sabia quando é que o pai dele ia morrer.
Ele não sabia dali a quantos anos o pai ia morrer. Luciana, alguma coisa para você? Não. Ele não sabia nem mesmo se ele ia morrer antes do pai. Mas a nossa tendência é dizer sempre sim ao chamado. Mas o tempo, nós queremos determinar o tempo. Aquele discípulo em questão, como eu disse, não sabia quando o seu pai ia morrer, dali a quantos anos, mas ele resolveu dar uma resposta honrosa, uma resposta que calaria a boca de todos, uma resposta pela qual ele ainda seria admirado. Mas nós vemos que Jesus, lá em João 12, no versículo 26, ele diz: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Quantas vezes nós vemos que a nossa mente carnal é muito rápida em nos fornecer desculpas para que não façamos aquilo que o Evangelho nos diz para fazer. A oportunidade que Deus nos dá pode ser perdida se nós não respondermos e não fizermos o que tem que ser feito no tempo certo. Quando Jesus chamou os seus discípulos, nós vemos que imediatamente eles seguiram. Lá em Mateus 4, há um momento tremendo, porque Jesus Cristo vai encontrar dois adultos, Simão Pedro e seu irmão. Eles eram pescadores, eles tinham investido dinheiro em material de pesca, eles ganhavam o sustento deles e o sustento da família pescando. E a Bíblia diz, em Mateus 4, 19 e 20, vindo, ele diz que os dois estavam na praia, limpando as redes, e Jesus chegou para eles e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No versículo 20, eu acho tão lindo. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Que coisa interessante. Parece que aquela voz ali fez uma divisão na vida daqueles pescadores, antes daquele momento e depois daquele momento. Eles deixaram tudo, eles não se preocuparam com o que eles iam comer, o que eles iam fazer com o material da pesca. Eles imediatamente o seguiram. Nós temos um outro exemplo que eu gostaria de citar, que está lá aqui mesmo, em Mateus 9, no versículo 9. Quando Jesus Cristo chega lá em Cafarnaum, e ele vai à coletoria. Ora, Mateus era o coletor de impostos. Ele era um homem odiado pela grande maioria do povo judeu, porque ele coletava impostos do povo para pagar o Império Romano ou para pagar a dinastia dos Herodes. E ele ficava ali numa situação bem estratégica. Ninguém entrava nem saía sem pagar imposto na mesa de Levi. E Levi usava a sua pena para escrever o débito que cada um tinha que pagar. Um belo dia, entra Jesus na coletoria. A Bíblia diz que ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, simplesmente disse: segue-me.
ele se levantou e o seguiu. O que é isso? Ele não pensou no grande emprego que ele tinha. Ele não pensou em nada, ele simplesmente levantou e foi embora atrás de Jesus. Daquele em diante, a pena de Mateus foi servida para escrever sobre um débito que foi pago por Jesus na cruz. Não mais o débito que as pessoas teriam que pagar para a dinastia dos Herodes, para a dinastia e para o Império Romano, mas ele tinha que escrever sobre um débito pago lá na cruz. Quando nós vemos a prontidão, a resposta dos verdadeiros discípulos, nós vemos que eles não pensam no sacrifício, na dor, na dificuldade do seu chamado. Esses homens eram adultos, mas eles não pensaram. Quando lá em Atos 13, a Bíblia diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E Lucas diz assim, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E jejuando e servindo ao Senhor, disse-lhes o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. E eles imediatamente puseram as mãos sobre eles e os despediram. Você vê que quando Deus fala, ele diz agora. E aquilo foi feito naquela hora. Nós vemos, quando Deus fala, é tempo de respondermos sim. Então, agora vamos falar de pessoas como os pastores. Eles já ouviram o chamado, eles já responderam sim. Eles já estão no campo fazendo o trabalho do reino. Mas, e quanto ao que vai ficar? Hoje eu estava ouvindo um provérbio Amish que diz que o arrependimento do passado e a preocupação com o futuro são dois ladrões gêmeos que nos roubam a alegria do presente. Arrependimento pelo que nos fez no passado e a alegria do futuro, eles nos roubam a alegria do presente. Nós temos um momento muito importante aqui em 2 Samuel, todos nós conhecemos, no capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 8 a 12, mas eu prefiro ler a partir do versículo 12, quando o profeta Natan vai falar com Davi. Quando Deus fala com Davi, ele diz, quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, Davi, pastor, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Nós vemos aqui esse momento célebre
Em Provérbios 10, no versículo 7, está escrito: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Quando nós pensamos no chamado de Deus, obedecido de todo o coração, o momento em que os senhores disseram sim a Deus e não titubearam. Não pensaram no dinheiro, não pensaram em lucro material, não pensaram em riquezas, não pensaram em fama, não pensaram em poder, simplesmente disseram sim. A memória. Pense em memória. E por que Deus se preocupa tanto com a memória? Deus, ele cria tantos memoriais. E a última ação de Jesus Cristo foi criar a memória, o memorial da Páscoa. Lá, quando ele fez a ceia com seus discípulos, Deus criou memoriais para nós. Deus fala de memória mais do que de oração. Memória. A Páscoa é memorial. E você, pastor, que disse sim, que não foi vencido por aquelas desculpas, como nós acabamos de ver em Mateus 8, você, como será lembrado você na sua estada aqui na terra dos homens? Como você será lembrado? Qual a memória que você está escrevendo? Será que nós podemos imaginar se estamos deixando marcas ou manchas? Porque alguma coisa vai ficar. Não tem mais jeito. Agora não tem nem 20 minutos que eu acabei de ter uma notícia horrível, mas muito própria para a época que estamos vivendo. A França aceitou e sacramentou o aborto até 9 meses de vida no ventre. Isso não é um aborto, isso é assassinato. Não é? Isso é assassinato, isso é crime. Não pode deixar nascer. Mas mata-se a criança lá dentro. Acabei de saber isso agora. Que tristeza. O que você está deixando para trás? Como você será lembrado? Ah, irmã, eu não quero deixar a memória impossível. Só tem um meio de você não afetar a vida dos outros, é que você não tenha sido gerado no ventre. Mas eu lhe falo como pastor. Não importa qual seja a sua história, ela está sendo escrita agora. E quando você morrer, pelo menos 5 fatos você terá deixado. Estamos num momento de quarentena, em que nós temos tempo de tirar tudo o que estava debaixo do tapete, parar para lembrar, parar para pensar, parar para levantar um balanceamento do que tem sido a nossa vida, do que tem sido o nosso ministério, como temos trabalhado, para quem, por quê, com quem, qual o objetivo do nosso trabalho. Temos sido lucro para o reino, ou temos feito tropeçar as pessoas, ou não temos feito o tanto que poderíamos fazer. Primeiro, como está o seu investimento por Cristo na vida das pessoas? Como está?
Se você se faz essa pergunta, você vai chegar à conclusão que você pode sim. Você pode aumentar o seu depósito espiritual. Existe um depósito onde as nossas ações estão. Jesus Cristo diz: onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. O seu depósito, quando você quer investir dinheiro no banco, você vai lá todo mês e faz um depósito. E faz um depósito, você vai crescendo o seu investimento. Nós precisamos saber que, quando trabalhamos, devemos ter sempre uma segunda intenção. Quando nos aproximamos de alguém, todo o meu trabalho no Morro Dona Marta é com uma segunda intenção. Acha que eu vou ficar, gastei toda a minha juventude praticamente à toa? Eu não sou o governo, eu não recebo ajuda de governo, então eu tenho uma segunda intenção. A minha intenção ali é plantar Jesus nos corações. Eu dou roupa, eu dou comida, eu dou escola, eu dou tudo para ter o direito de plantar Jesus. Por isso, nada de ajuda do governo. Porque eu não quero que ninguém chegue ali dentro para dizer que eu tenho que ensinar isso, aquilo, outro. Não, ali a casa é minha. Vai ter que dançar na música que eu tocar. Então, ali eu dou tudo, mas eu tenho uma segunda intenção, é plantar Jesus. E aqueles que me ajudam estão fazendo a mesma coisa. É preciso que, quando você se aproxima de uma pessoa, que você marque aquela pessoa. Que aquela pessoa nunca esqueça que você passou na vida dela. Impressione sim, sim, seja agradável, seja simpático, seja amoroso. Sim, deixe que aquele momento seja um capítulo específico na história daquela vida. Deixe que a pessoa nunca esqueça que você passou ali. Deixe uma marca registrada da sua presença, da sua voz. Deixe que aquela pessoa saiba que você está abrindo um novo caminho. Um caminho de bênção. O caminho da salvação. Pare, gaste o tempo, seja alegre, seja espontâneo, e lá no seu coração vá orando para que aquela pessoa olhe para você e diga: mas o que é que tem em você que você é tão diferente? Não vá cair na boca e dizer: não, porque eu sou pastor, não. Diga assim: a alegria do Senhor Deus é a nossa força. Se houver oportunidade, já ouviu falar de Jesus? Faça qualquer coisa, mas aquele momento tem que ficar registrado. Seja excelente. Você é uma carta cujo assunto é Cristo, e Cristo é solução. Deixa que as pessoas olhem para você e não fiquem impressionados se você não está com a melhor roupa, mas que elas fiquem impressionadas com a sua presença. Sabe, Jesus Cristo diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Como? Através de você, que está me ouvindo, através de mim, que estou falando. Primeira coisa, então, como está o seu investimento? Você está investindo nessa hora? Você
já deu uma caixa de bombons ou uma caixinha de língua de gato da Copenhague para o porteiro do seu prédio? Diz para ele, olha aqui, ó, leva para as suas crianças, porque esse é o chocolate que eu dou para as minhas. Eles gostam, criança gosta desse chocolate. Ou no dia das mães, você já chegou com uma oferta para o porteiro e disse para ele, olhe, compre um buquê de flores para sua esposa. Como é o nome dela? Fulana, deixa eu orar aqui com você pela vida da sua esposa. Ore por ela, cobrindo-a de bênção, mas naquela oração você apresenta Jesus para aquela família. Você marcou? Você mostrou em quem você tem crido? Aquele homem vai lhe olhar de forma diferente. Pode ser que ele nem entregue um buquê de flores para a mulher dele, mas a sua intenção é atingi-lo, o caminho vai estar aberto. Primeira coisa. Segunda coisa, você lembra o que aconteceu lá em Lucas, no capítulo 7, a história da viúva, história não, o acontecimento quando Jesus Cristo ressuscita o filho da viúva de Naim? Pois é, a Bíblia diz ali que Jesus Cristo, ele ia chegando ali, a partir do versículo 11, ele ia para Jerusalém e passou pelo meio de Samaria e Galileia e entrou numa aldeia. Não, desculpem, do filho da viúva de Naim. Ele, não é esse que eu quero dar coisa, ele entra na cidade, só que na entrada dele, ele vinha com uma multidão, mas tinha outra multidão que vinha de lá. Jesus Cristo não era amigo, não era conhecido, não tinha sido convidado, mas vinha sair do féretro, um enterro. O esquife não é como um caixão nosso, é tipo uma maca. Em cima da maca vinha o corpo de um rapaz que era filho único de uma mulher viúva. Naquela época, a viúva não tinha pensão, não tinha direito a nada. Ela tinha que depender do filho mais velho, que seria herdeiro do pai, para suprir para ela todas as necessidades. Então, ali, aquela mulher estava perdendo comida, casa, bens, e fora tudo, estava ficando sem o filho. Você pensar o que estava acontecendo naquele coração, vem Jesus entrando na cidade com a multidão dele, está saindo de lá uma outra multidão chorando atrás de um esquife, e Jesus Cristo simplesmente chega lá e diz para a mulher, não chores. Não chores. Foi lá, mandou parar o féretro. Você pode imaginar o susto que o povo tomou? Chamou o morto. O morto ressuscitou. E ele disse para a mulher, toma. Eu quero agora que você faça parte dessa multidão. Você acha que alguém ali pôde jamais esquecer aquele momento? Alguém pôde jamais esquecer Jesus? Aquele momento ficou registrado na memória de todas as pessoas que estavam ali. Jesus Cristo se registrou. Jesus Cristo selou a vida de todos os que estavam ali. E ele diz, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. Então, ele quer que a nossa presença cele momentos específicos da vida das pessoas. É assim que ele quer, que nunca mais as pessoas esqueçam aquele momento que você teve com elas. A mudança começa
A cura pode ter capítulos como o do cego, que quando melhorou viu homens como árvores. Então, ele viu homens com perfeição. Pode ser gradual, mas vai acontecer. Nós vemos, então, vejamos como está o seu investimento no reino. O seu investimento. Segunda, vamos lembrar que as suas orações viverão para sempre diante do trono de Deus. Viverão para sempre diante do trono de Deus. Olha, se as nossas orações vivem para sempre diante do trono de Deus, e está escrito lá em Apocalipse 8, então é inteligente ter uma atitude de investir em oração e orar pelas gerações que virão depois de você. Nós estamos aqui hoje, mas outras gerações virão. Você já deixa o seu nome na vida de pessoas porque você é um pastor. Mas você pode estender o seu ministério aqui na terra, como o sangue de Abel, que mesmo depois de morto ainda fala. Esse é um exemplo que Jesus Cristo deixa para nós. Ninguém aqui na terra orou mais do que Jesus, e ele orou até por nós hoje. Orou pelas gerações seguintes, direto ao Pai, em João 17. Ele diz, não oro apenas por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim pela pregação desses. Então, é necessário que você saiba que a mensagem que você é, a mensagem que você prega, a impressão que você deixa, ela vai permanecer mesmo quando você não estiver mais aqui. Quando nós morremos, as nossas orações não morrem. Lembra de um exemplo? Quando, depois que Isaac atravessou todo o deserto, quando ele acabou que ele encontrou Reobote, ele vai para Beceba. A Bíblia diz, naquela mesma noite, o encontrou o Senhor e disse para Isaac, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olhe isso. Deus não disse para Isaac, eu sou o teu Deus, não. Ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. E ele ainda disse mais, vou fazer tudo para você, rapaz. Por amor de você? Não. Por amor de Abraão, meu servo. Meus irmãos, Abraão havia morrido, mas a intimidade dele com Deus não morreu. Abraão havia morrido, mas a oração que ele fez a Deus por aquele filho não morreu. Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele orou não morre. Portanto, é necessário que nós possamos ver que a nossa oração pode ser deixada na poupança. Você tem posto oração na poupança pelos seus filhos, pelos seus netos? Olha, a oração fica. Nossa oração sobe em linha reta para Deus, para o Deus a quem nos dirigimos. Orar a Deus é ser ouvido por Deus. Quando você vê ali em Apocalipse 8, os 7 anjos
Entram, cada um pega a sua trombeta. Depois, quando cada um está com a sua trombeta pronta na mão, entra um 8º anjo com incensário de ouro. E a Bíblia diz que ele tomou brasas do altar, botou no incensário, foi-lhe dado muito incenso para oferecer junto com as orações de todos os santos. Santos não são aqueles que morreram e não sei como fizeram milagre depois que morreram, porque em vida nunca fizeram. Mas tudo bem. Santos são todos aqueles que se renderam a Jesus Cristo. São filhos de Deus. Então, essa oração sua, minha, nossa, é a oração dos santos. Ela vai perfumar o trono de Deus. Mas tem outro tipo de oração. Tem a oração daquele que não é santo. Você vê isso no capítulo 10 de Atos. Cornélio não era um crente, não era santo, mas ele orava de contínuo e dava esmola. Então, a oração dele não perfuma o trono de Deus, mas ela fica como memorial diante de Deus. E Deus manda um anjo para dizer para Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de mim. Então, Deus toma as providências e manda um anjo falar com Cornélio. Cornélio obedece às ordens, manda buscar Pedro. Pedro vai para lá, para Cesareia. Enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo desce sobre todos os que estavam ali. E agora, quando eles orarem, a oração não serve mais para memorial. A oração subirá para perfumar. Porque a nossa oração de filhos perfuma o trono do Pai. A oração do ímpio, ela fica como memorial. Mas Jesus ainda fala de uma outra oração. A oração do hipócrita. Ele que diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quer dizer que hipócrita também ora. Mas o hipócrita ora para aparecer, para buscar ibope para si. Então, esse aí eu não vejo na Bíblia onde está o lugar dele. É só ganhar ibope. Então, quando nós pensamos nisso tudo, nós pensamos se nós estamos deixando oração na poupança. Oração pela igreja, pela sua comunidade. Oração pelo seu rebanho. Oração pela pátria. Oração pela cidade. Oração. Nós precisamos orar. Não é aquela oraçãozinha rápida, é orar. Nosso coração deve estar cheio do desejo de falar com Deus. A sua história de vida seguramente estará escrita na memória daqueles que estiverem no seu caminho. A sua história de vida vai estar escrita na memória daqueles que forem afetados pela sua presença. Fica, marca. Você vai sair daqui, mas a sua história fica. Então, é melhor viver agora a história que Deus quer contar ao mundo através de você. Na sua totalidade e excelência, comece a viver a história que Deus quer contar através de você. Ainda agora nós vimos um exemplo disso na vida de Davi. Você vê que Deus está dizendo para ele: olha, Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados
para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Minha misericórdia não se apartará do teu filho. O teu filho, quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Olha Deus dizendo para Davi como ele será lembrado. Olha Deus deixando Davi se deleitar pelo que vai acontecer depois que ele for tirado daqui. Você tem ideia como você será lembrado? Você tem ideia do que farão os seus filhos? Seus filhos continuarão nessa linhagem de honra, de adoração, de filhos de Deus. Precisamos olhar para o futuro, sim. Nós não temos um passado, nós temos uma história. E nós afetamos a vida das outras pessoas. Afetamos a vida das outras pessoas. Hoje de manhã eu fui à feira aqui na Ronald de Carvalho. Eu nunca mais tinha ido à feira naquele horário. E veio de lá o moço e disse: desculpe, mas a senhora não é a irmã Edmé Williams? Eu disse: eu sou. Ele começou a chamar os outros. Você sabe o que eles fazem? Uma opção diferente. Eles param para ouvir a minha pregação. Quase virou um culto. Eu fiquei com vergonha, eu não pude comprar nada, porque senão eles iam me dar. E eu sei do sacrifício de um feirante que acorda de madrugada, passa calor ou frio, para ir ao Ceasa comprar o que ele tem que vender. E eu fui lá para comprar, saí de lá e fui para o hortifruti. Por quê? Eles iam me dar, eles não iam cobrar. Mandaram, colocaram tudo à minha disposição. Por quê? É a história que conta. Agora eu posso chegar ali e fazer uma falta de educação, porque às vezes nós somos grossos. Às vezes somos indiferentes aos outros. Precisamos prestar atenção qual é a impressão que nós estamos deixando como filhos de Deus. Nós precisamos saber como você conta a história de Paulo hoje. Quantas vidas marcadas, quanto ensino trazido. Olhe a história. Você acha que Paulo era menos pecador do que você? Não. Elias não era menos pecador, como Jesus Cristo mesmo disse. Mas eles deixaram uma história. Você também vai deixar a sua história. Outro ponto. As suas ofertas e doações podem ajudar sua igreja, podem ajudar a sua comunidade, podem ajudar uma escola de missões para que um perdido seja alcançado, assim como também você foi e eu também. Se isto que eu estou dizendo é verdade, abra mão para dar sacrificialmente. Vale a pena você investir, é terreno bom, tem lucro. Choque os outros, ofertando. Como eu disse, choque o seu porteiro. Surpreenda uma pessoa. Quando você entra num táxi, se a corrida deu 25, dê um pouco mais. Ore com aquela pessoa. Eu vou dizer, nunca encontrei um motorista de táxi que dissesse: não quero que ore comigo. Comece dizendo: meu irmão, eu gostaria de orar por você e pela sua família.
botou família no meio. Ah, sim, mas por quê? Só me deu vontade de orar, eu gosto de orar. Aí você não espera muita coisa, comece a orar. Porque se você for explicar muito, vai ficar difícil. Comece a orar. Senhor Deus, nosso Pai. Comece. Surpreenda. Quando você sair dali, aquilo tudo ficou lá. Plantadinho. Plantadinho. Ore por livramento, para livrar de acidentes, para Deus mandar pessoas boas no táxi dele. Ora pela família dele que está em casa. Não mencione filho, porque às vezes é solteiro. Não mencione a esposa, porque às vezes o cara não gosta nem de casamento, mas mencione a família de um modo geral. Seja sábio, não perca a oportunidade, aproveite toda a oportunidade. Assim, seus filhos carregarão o seu DNA físico e espiritual. Você deve saber que a sua fé viverá através de seus filhos e de seus netos para alcançar futuras gerações. Não se preocupe com o que seus filhos estão fazendo hoje, mas a semente que está plantada neles é semente de vida. Creia na palavra que foi plantada, no exemplo que foi deixado. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E as crianças ouvem. Um dia eu descobri que o meu neto ouve a minha pregação. Eu fiquei assustado. Porque eu não sabia, ele estava com 9 anos naquela época. Eu disse, você ouve, Apabu? Ouço. O que você gosta mais quando eu falo? Ele disse, quando você fala de mim. Olha o interesse, que é Ibope, né? Mas ele ouve. Ouve, é garoto, é meu neto. Quando eu sair daqui, um dia ele vai lembrar do que eu dizia. Um dia ele vai lembrar das coisas que eu falava. E em nome de Jesus, ele vai falar também. Ele vai falar também. Olha, quantas vezes nós esquecemos que nós estamos escrevendo uma história, que nós estamos marcando vidas. A Bíblia diz, lá em Hebreus 14, que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ainda fala. Nós lembramos de um momento quando Deus pergunta para Caim, lá no Éden, no capítulo 4, versículo 10, eu não quero dizer no Éden, eu quero dizer lá, porque já tinham sido expulsos. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. Sangue fala. Sangue tem voz. O seu sangue afeta os seus filhos. Mas o sangue espiritual vai afetar também. Todas as pessoas que passam pelo seu ministério, elas podem sair, mas elas levam uma marca. Você não é capaz de descrever o seu ministério como o pessoal da sua igreja. Eles vêm para mim para falar como são os pastores. Eles dizem características dos pastores que o pobre do pastor às vezes nem sabe. A sua vida, o seu exemplo, está afetando todas aquelas pessoas. Está afetando todas aquelas pessoas.
não é? Então, qual a história que você está escrevendo? Você ouviu o chamado? O chamado que existia antes de você nascer. Você disse sim. Você pagou todo o preço, está pagando e vai continuar pagando o preço, porque não é fácil ser pastor. Você disse sim ao chamado. E você não deixou para depois. Você não botou empecilhos, você veio. Mas e agora? Qual é o saldo que você deixa? O que você está plantando? O que você está fazendo? Qual a sua intenção? Meu irmão, querido pastor, com todo respeito, pense nisso. É época de quarentena. Comece a fazer um balanceamento. É tempo de fazer balanço. E de ver de que forma a sua vida você tem afetado. E qual é a história que você vai deixar? Você vai deixar uma história de muitas marcas. Marcas suficientes que vão embotar as manchas, se é que alguma delas aconteceu. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Uau! Aleluia! Aleluia! Ai, que vontade de dobrar o horário aí. Seguir ouvindo e recebendo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Essa palavra ela vem de fato a trazer despertamento, ela vem trazer de fato uma preparação, um entendimento desse momento e uma preparação para o futuro. De fato, essa palavra vem alinhar. Quando foi quinta-feira passada, tivemos a presença do pastor Francisco Nicolau e ele falou a respeito da restauração do tabernáculo de Davi, do tabernáculo caído de Davi. E agora a pastora Edmeia traz uma palavra falando também a respeito de Davi, da promessa que Deus faz, da memória que o Senhor estabelece, aquilo que nós devemos estar de fato focados, nós devemos estar de fato atentando para isso. A oração afeta as pessoas, a oração afeta tudo que está para o futuro, aquilo que vai ser lembrado, aquilo que vai ser a evangelização que afeta, né? Essa perspectiva da evangelização como sendo a construção da história que Deus de fato quer que Deus desenhou para nós e que espera que vivamos e que cada dia estamos imprimindo, cada dia estamos trazendo essas impressões nas pessoas e temos essa responsabilidade. E como nós estamos contando essa nossa história, como nós estamos nos preparando para essa história, como nós de fato estamos entendendo os processos e como nós estamos decodificando, discernindo esse momento e tudo que significa essa quarentena, essa passagem, esse deserto, essa pandemia que levou todos ao ajuste. E graças a Deus por essa palavra, por esse entendimento, por essa palavra que alinha, né? E que traz a urgência, quando o Espírito Santo fala a respeito da urgência de se apartar a Barnabé e a Paulo para essa missão. Então, ao mesmo tempo que temos que refletir, temos que nos dispor e nos realinhar para aquilo que talvez tenhamos prejuízos. Estamos em alguns prejuízos e sabemos que esses prejuízos existem, mas que temos que estar avançando, entendendo que Deus pode nos dar, ainda que 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, há tempo ainda para se estabelecer aquilo que Deus quer estabelecer. Essa palavra é uma palavra tremenda. Creio que o pastor Luiz gostaria de ouvir as impressões do pastor. Eu
me senti extremamente abençoado, creio que todos nós fomos abençoados por essa palavra, essa olhar para gerações com a responsabilidade daquilo que nós estamos de fato fazendo, entregando, e aquilo que de fato estará estabelecido, né? O que se dirá, né? Você vê a perspectiva de Hebreus completamente diferente daquilo que nós imaginamos, por que eles estariam ali relacionados naquela galeria, né? Olhando para a história, pela perspectiva nossa, nós colocaríamos ele dentro de uma outra realidade. José numa outra realidade, Moisés numa outra realidade. No entanto, eles entraram ali, como a pastora citou aqui, a Abel, e mostrando que a perspectiva de Deus, aquilo que Deus memoriza, aquilo que Deus de fato guarda e traz como certificado daquilo que de fato estamos realizando bem, ou que temos que realizar, completamente diferente. Temos que atentar para isso, buscar esse entendimento, esse alinhamento diante de Deus. Pastor Luiz. Eu diria que Deus está falando, não é? Porque nós tivemos aqui o Adriano falando para discernir-nos o tempo, como você citou agora, o Nicolau e o próprio Léo também dizendo de prestação de contas. Parece que é a mesma palavra vindo a nós, e hoje a palavra da Edmeia, para que nós também saibamos fazer esse investimento para todo o futuro. A Bíblia nos fala daquele texto do último encontro de Davi e Saul, e nos diz a Bíblia assim: e Saul voltou ao seu lugar e Davi ao seu caminho. Que triste é chegar numa situação que tudo que você tem é voltar a um lugar. Mas aqueles que realmente estão fazendo a vontade do Senhor têm um caminho. Um lugar é apenas um passado, mas um caminho é todo um futuro. É isso que a missionária Edmeia Williams está falando conosco. Que nós devemos estar mais preocupados com isso, com essa caminhada, com essa jornada, e com a jornada que ela vai prosseguir. O que é que nós iremos investir, as gerações futuras, que iremos arremessar, que iremos impulsionar, que elas chegarão aonde nenhum de nós poderia chegar. Então, realmente, Deus está falando Em cada quinta-feira a gente sente isso, que é uma conversa de Deus com todos nós. A Luiziana está mostrando que é o neto, é o mais novinho, é o Isaac. Né? Isaac. Então, a Deus seja a glória por tudo isso, né? Ainda bem que o Valmilton conseguiu entrar com a Cleide aí, né? Tiveram suas dificuldades, mas conseguiram entrar aí. Eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, porque eu realmente sinto que Deus está falando. Cabe a nós uma coisa: escutar e dar ouvidos. A palavra traz a vontade. Como? Essa mensagem ela nos dá vontade de orar mais e nos dá vontade de evangelizar mais em outro nível. Em outro nível, exatamente. Ela está nos falando a respeito de a oração como uma poupança, como um investimento do futuro, se investir nas coisas que de fato valem, de fato têm valor. Investimentos eternos. São investimentos, como a Bíblia diz, não é onde pode ser roubado ou corroído. São investimentos eternos. Estamos afetando, né? No céu. E nós estamos afetando as pessoas, de fato, com as nossas ações, com aquilo que nós estamos entendendo, estamos, de fato, gerando memória de pessoas, o que nós vamos ser, de fato, lembrados e o que deixamos, né? Amém.
Valmilton. Olá, amados. Eu acho interessante como Deus vai testificando a palavra dele no coração da gente. Eu fiquei impactada. Geralmente, esse horário eu estou trabalhando. Então, eu sempre vejo depois, né? Mas essa semana e a semana passada, Deus tem movido meu coração num clamor pelas próximas gerações, pela igreja, pelos filhos, pelos netos, bisnetos, sabe? Pelos irmãos que ainda irão se converter e colocar essa palavra de João 17 no meu coração também, né? Da oração de Jesus, que não orou só por aqueles, mas orou por todos aqueles que viriam a crer ainda. Muito interessante toda essa palavra da nossa irmã amada, né? E o caminho que ela foi traçando aí para chegar onde ela chegou, falando da nossa história que fica. Qual é a história que nós vamos deixar? Qual é o legado realmente que a gente vai deixar? E essa tem que ser a nossa preocupação mesmo, e mais nada, porque a nossa vida aqui, tanto como pastores, como ovelhas do Senhor, tem um objetivo, né? Buscar a vontade de Deus e levar a palavra de Deus. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Amém. Muito obrigada por essa palavra, irmã querida. E eu agradeço a Deus por hoje eu poder estar aqui com vocês. Me lembrei também, Aloysio, da palavra do Asaf, de limpar as redes, né? Lavar as redes, que também vem tudo nessa sequência que Deus tem ministrado para nós, né? É isso aí. É muito bom sentar e ser pastoreado. Sentar e só receber. Eu queria apresentar, eu não sei se a pastora Edmeia conhece, mas nós temos aqui um casal de missionários. Eu parei de contar, já tem uns 45 anos de missionários, mas eu já parei de contar, mas estava lá para trás, eu não sei quantos tem agora. Pastor Jocildo e pastora Eva estão na Espanha, em La Coruña. Pastor, traz saudação, pastor Jocildo. É o microfone, não, isso. Você está? Ok. Quero saudar aí a missionária Edmeia Williams por esta palavra abençoada. Realmente, o apóstolo conhece, quando falou de neto, já sabe quem que nós pensamos, né? Cheio de brinco na orelha, cheio de colar no pescoço, e Jesus, eu não fui... Onde foi que... Onde é o anel de pastor, quando o pastor for. Ele fala assim, esse anel, abuelo, será para mim. A única coisa que eu quero. Mira, eu não quero finca, não quero carro, não quero nada, quero esse anel. Eu digo, Senhor, meu Deus do céu. Mas foi muito bom, pastora, porque essa palavra fala muito ao nosso coração. Eu fico feliz pela Arque Brasil estar dando essa oportunidade para que nós sejamos pastoreados, né? Esse era o sonho do Ralph Mahoney quando nós estivemos juntos em 1975, lá em Londrina, no Paraná, que ele fez uma conferência da World Map, e então precisávamos realmente ter um órgão que pudéssemos nos pastorear mutuamente. E a irmã falando de legado nos levou muito a pensar. Estamos comemorando daqui a uns meses nossas bodas de ouro, se Deus quiser, e também boda de ouro de ministério também, 50 anos também no ministério. Então, para a glória do Senhor, pela misericórdia dele, né? E a palavra que mais confortou meu coração foi saber que os nossos erros, eles são compensados de alguma maneira, não? Aquelas besteiras que a gente fez no início do ministério, e o Senhor vai depurando tudo e vai limpando. Glória a Deus. Deus abençoe minha esposa. Amém. Faço minhas as palavras. Amém. Ela disse, faz minhas as palavras dela.
É por isso que ela está completando 50 anos. Amém, pastor. E ainda sorri, não é? E ainda sorri. Olha, aguentar esses 50 anos, ela é uma heroína. É uma heroína. Sábia. Irmã Edmeia, a pastora Eva é uma mulher sobrenatural. O pastor Jucino também, mas a pastora Eva ela é sobrenatural. Ela, com poucos anos atrás, nós tivemos... Ela esteve fazendo trabalhos em Moçambique, na África. Ela lá mesmo em Corunha, ela não tem assim nenhum impedimento assim de colocar a mão e realizar coisas que muitos homens correriam, tarefas que homens correriam, e ela encarou muitos trabalhos assim de construção, de edificação, de ensinar, aprender e ensinar, e foi assim uma lição para muitos. É admirável a força que a pastora Eva tem, e é admirável. Deus tem as suas mulheres aqui, viu? Ele, quando criou a mulher, ele criou para ser uma inspiração para ele. Glória a Deus. Aleluia. Aproveitar também para saudar o mestre Magaia lá de Moçambique. Estou vendo que ele está aí, olha, apareceu aqui, ó. Sim. Está aí no vídeo aí. Deus abençoe também, meu irmão. De vê-lo pessoalmente. Logo, ano que vem, estamos aí para dar um abraço, hein? Não tem problema. Isso vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Amém. Eu vou convidar a pastora Edmeia a pedir, nesse momento, se ela podia orar por cada um de nós, né? Por pastores e também por essa família e por essa criança que o mestre Martins nos trouxe ao início, de que, né, ela é uma situação difícil, mas que o Senhor possa trazer consolo também, possa trazer direção para os irmãos e para a igreja ali em Beira. Como é o nome do pastor? Eu esqueci. Eu chamo-me Batista Magaia, mestre Magaia. Mestre Magaia, o senhor é o pastor dessa Nina. Sim. E a Nina, quer dizer, a Nina faleceu. A mãe Gina faleceu, sim. Então, Senhor Deus, nosso Pai, neste momento em que o Senhor me dá o privilégio e a honra de estar aqui, cercada por pastores, homens que o Senhor escolheu, os chamou e ungiu no ventre antes da fundação do mundo. Eu quero lhe agradecer, Pai, por essa honra e lhe pedir neste momento que o Senhor esteja fortalecendo os nossos pastores, fortalecendo de modo muito especial para o embate que há de vir cada vez mais difícil a partir dessa quarentena. Vai dar que eles busquem a tua presença cada vez mais. Que eles se afeiçoem cada vez mais. E que eles possam te buscar de todo o teu coração. Neste momento, ó Pai, eu te peço pelo mestre Magaia, com o seu rebanho lá em Moçambique. Eu te peço por toda essa igreja que neste momento chora, sofre de saudade da irmã Nina que o Senhor levou. Te agradecemos pela vida dela. Te agradecemos porque o Senhor a colocou um dia aqui na terra, porque o Senhor deu a ela a chance de ser sua filha. Mas neste momento, ó Pai, em que o Senhor se alegra com a ida dela, com o retorno dela para casa, nós queremos trazer diante do Senhor uma igreja que está chorando de saudade, um pastor que está sofrendo, preocupado com a igreja e com a família dela. Essa criança que ficou ainda tão pequena. Nós te pedimos, ó Pai, que tu tomes essa comunidade toda nos teus braços eternos. Que tu abençoes e guardes, fortaleça, ó Pai, para que tudo aquilo que o Senhor determinou
seja feita em tempo recorde. Nós pedimos neste momento, ó Pai, que o teu Espírito, pelo seu poder, possa fortalecer os nossos pastores, possa queimar os seus corações com o teu fogo santo, que possa explodir dentro deles uma paixão tão grande por Jesus, que eles possam te buscar cada vez mais. Porque te buscando cada vez mais, logicamente, tu serás encontrado deles. E que dessa forma nós possamos caminhar sob o guarda-chuva de pastores santos, de homens que te amam, de homens que te esperam, de homens que ensinam com o coração cheio do Espírito Santo. Dá-nos, Pai, neste momento, pastores como Estevão, como Paulo, como Pedro, como João, homens cheios do teu Espírito, para que nós possamos nos mover cada vez mais na tua direção. E o teu nome seja louvado e glorificado no teu ministério como igreja aqui na terra. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queria pedir ao pastor João Milton que orasse nesse momento pelo ministério, pela vida da pastora Edmeia, para que o Senhor continue fortalecendo, o Senhor continue guardando a sua vida e que os lugares para onde ela estiver já se dirigindo agora com esse início de abertura já de muitos cultos presenciais, ela possa ir debaixo da bênção do Senhor. Amém? Precisamos muito da nossa irmã fortalecida e agradecendo a Deus por esse dia, por esse momento tão especial. Essa live com certeza vai ser uma referência para nós ali no nosso conjunto de lives anteriores, mas com uma testificação, né, de que o Senhor está nos mostrando, dando um direcionamento agora, saindo dessa pandemia e entrando agora para o propósito do Senhor. Então, eu creio que Deus nos deu isso hoje. Graças a Deus. Pai querido, nós colocamos a tua serva nas tuas mãos, Edmeia William, para que ela continue com seus pés caminhando, e onde ela pisar a planta dos seus pés, ali será um território concedido para que ela continue prosseguindo a fazer essa obra tão maravilhosa, que é anunciar as boas novas, restaurar pessoas, salvar vidas. Ah, Senhor, nós rogamos por saúde, por bênçãos, prosperidade em todas as áreas da vida da tua filha, que tu a chamou, capacitou. E nós, como igreja, nesta noite, nós intercedemos, cobrimos a sua vida, a sua casa, e declaramos que sobre a vida dela está a bênção do Senhor. Sobre a sua vida, irmã querida, está a proteção do Altíssimo. Praga nenhuma chegará à sua casa. Deus é contigo. Nós estamos aqui gratos a Deus pela sua vida. E como servos, como pastores unidos, queremos cobrir o seu ministério e te abençoar. Amém. E agradecer pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Luísio. Amém, né? E nós vamos dar continuidade, convidando outros ministros para que tragam palavras como estas que têm sido trazidas. E nós temos visto que Deus está falando. Que possamos convidar outros para que outros também participem disto, que assim como nós estamos sendo abençoados,
que outras vidas sejam abençoadas também. Deus abençoe a todos. Amém. Jonas, então, está aí. Quero agradecer a presença de todos, aos nossos irmãos, aqueles que estarão depois, que o Senhor também os abençoe. Amém? Mais uma vez, obrigado, pastor Edmé Williams, por esse momento, por esse investimento na vida de cada um de nós. Obrigado pelo depósito que foi feito em cada um de nós nessa tarde. Muito obrigada.